Uma outra dúvida que surgiu foi a respeito de fundos imobiliários. Imagina que você compra um investimento e você não consegue saber qual é o preço dele hoje. Confuso, né? Para piorar a situação, esse investimento ele te cobra taxas, você tem um horizonte de longo prazo, então você fica esperando receber os rendimentos dele, mas não consegue identificar bem de onde vem, como estão as aplicações, né, a distribuição do dinheiro dentro desse fundo. É assim que funciona mais ou menos os fundos de investimento imobiliário, os FIIs, mas não os FIIs que você negocia em bolsa. Os FIIs não listados, né, os fundos imobiliários não listados. E é sobre isso que eu vou falar aqui hoje com você. Meu nome é Alex Lararo, sou estrategista de investimentos e estou há mais de 17 anos no mercado financeiro. Bom, os fundos de investimento. Para começo de conversa, o que é um fundo? Vamos só relembrar. Um fundo é um agrupamento de investidores que aplicam em um único veículo, que é o que a gente chama de condomínio, parecido com o seu condomínio do prédio, e que esse condomínio de investimento distribui os recursos de acordo com a estratégia que foi pré-determinada. No caso do fundo de investimento imobiliário, FII, né, ou fundos imobiliários, são fundos que têm como estratégia principal obter ganhos, seja de renda ou ganho de capital, através da compra e venda de ativos vinculados a imóveis. Por que eu digo ativos vinculados a imóveis? Porque não necessariamente um fundo imobiliário vai comprar um prédio, né, um imóvel físico. Ele pode comprar um terreno, né, e trabalhar com imóvel em desenvolvimento, mas ele também pode trabalhar com papéis de renda fixa atrelados a imóveis, ou seja, papéis de renda fixa que tem como garantia por trás deles imóveis físicos, né? Em algum momento vai aparecer um imóvel físico ali na conta, mas o fundo imobiliário então ele tem essa estrutura de negociar ativos atrelados ao mercado imobiliário. Os fundos imobiliários, tradicionalmente, são negociados na Bolsa de Valores, na B3. Então, se você entrar lá na B3 e procurar alguns fundos imobiliários, ou no seu home broker, ou pelo próprio Google mesmo, você vai perceber que existem fundos diversos. Fundos que investem em galpões logísticos, fundos que investem em shoppings, fundos que compram escritórios, fundos que compram CRIs, que são aqueles certificados de recebíveis imobiliários. Então, os fundos imobiliários são de diversas estratégias. Agora, qual que é a diferença desse fundo, né, que está na bolsa, que inclusive se você for pesquisar, você vai perceber que a maioria deles termina com o código 11 no final. O código dele, né, de 4 letras e o número 11 depois das 4 letras. Esses ativos negociados em bolsa, quando você acessa o seu home broker, você consegue ver o preço dele ao vivo, né, ali piscando ou não piscando, de acordo com a negociação dele. Então, se tem um negócio, o preço vai oscilando ali ao longo do dia. Agora, existem fundos imobiliários que negociam com um código terminado em B, 11B. Esses fundos terminados em B, que são negociados no balcão, o que é esse balcão? É uma referência a uma situação antiga, né, que a gente via na Bolsa de Valores. Então, ao invés do ativo ser negociado no pregão, ali, né, no piso, onde todo mundo ficava comprando, vendendo, levantando as plaquinhas, gritando no telefone, ele era negociado no balcão, ou seja, num ambiente de negociação praticamente um para um, onde o investidor que tinha o ativo, queria vender, tinha que se dirigir a esse balcão, e o investidor que queria comprar, ele também teria que ir, né, do outro lado do balcão, para poder fazer a compra desse ativo que ele queria. E aí o negócio se dava entre as duas partes, e não em um home broker, né, nem um home broker por telefone, nem um home broker digital, eletrônico, como a gente tem hoje. E aí, a diferença entre os fundos imobiliários listados e os não listados não é só o código, tá? A diferença entre eles é a forma como eles são negociados e as características de negociação que surgem. Então vamos lá. O fundo que é negociado em bolsa, ele, por definição, ele vai estar num ambiente onde diversos compradores e vendedores emitem suas ordens, deixam lá essas ordens e aí conforme elas vão se batendo eletronicamente, elas vão fechando e executando os negócios. Em contrapartida, os fundos negociados em balcão, eles são negociados um para um, ou seja, comprador e vendedor devem fechar negócios entre eles. Algumas corretoras até ajudam nesse processo, obviamente, mas nem todas participam do balcão, porque é um ambiente menos regulado, digamos assim. Por que menos regulado? Porque não há uma fiscalização no preço que esses ativos estão sendo negociados.
Então, por exemplo, na bolsa de valores hoje, existe algo chamado circuit breaker, que é quando o ativo ele varia muito para cima ou muito para baixo, acho que cerca de 15%, se eu não me engano. Já no balcão, você não vai ter essa visibilidade ao vivo da oscilação de preço, porque na verdade você não vai ter nem acesso aos últimos negócios. Você vai precisar negociar o seu ativo diretamente com a outra parte, né, com a contraparte que nós chamamos. E aí surge mais um risco. Então, não só de não saber o preço, mas de você negociar com a contraparte, que deve ser uma contraparte segura. Ou seja, ela tem que ter garantia, deve cumprir o contrato, e isso você não consegue ter como uma segurança, né, 100%, assim como você tem no home broker, onde você tem um intermediador que é a bolsa. E aí, já nisso, a gente consegue perceber que a transparência do fundo não listado ela é muito menor do que o fundo listado, porque ela precisa prestar contas, emitir relatórios periódicos, né, para os cotistas, o seu preço vai estar aparente na tela, então existem uma série de legislações que os produtos listados precisam cumprir perante a CVM. Os fundos negociados em balcão, não. Eles vão ter muito menos regras e, consequentemente, vai ser mais difícil para você, como investidor, analisar as características desse produto. Uma das coisas que o investidor comum não consegue captar, mas que um profissional de investimentos consegue, é as nuances entre a transparência dos documentos, a forma como cada produto se divulga. E por que isso? Porque nós, como profissionais de investimentos, nós lemos diversos documentos ao longo da nossa carreira, né? Analisamos muitos produtos. Eu não sei nem dizer quantos fundos de investimento, quantos ETFs, quantos fundos imobiliários eu já analisei. Mas só para você ter uma noção, teve uma época da minha vida que eu monitorava cerca de 50 fundos imobiliários, dentre assim os principais, né? Eu fazia uma triagem para poder chegar numa lista menor. Então, focando nessa questão da característica do fundo não listado, por ele ter menos transparência, a gente não consegue ter clareza sobre a estratégia real dele, porque muitas vezes esses produtos vão colocar no regulamento ou nos materiais publicitários que eles investem em ativos imobiliários, mas eles não são claros sobre o segmento de atuação, se vai ser escritórios, logístico, shopping, ou se eles vão atuar com o mercado de papéis ligados ao mercado imobiliário. Em algum momento você já teve a experiência de tentar escolher um fundo de investimento e não saber o que escolher porque não tinha todas as informações? Deixa aqui nos comentários qual era esse produto e qual foi a sua maior dificuldade ao tentar analisar ele para tomar decisão. E esses foram os principais elementos que eu queria destacar a respeito da diferença entre um fundo listado e um fundo não listado. De forma resumida, um fundo listado ele tem mais transparência do que o não listado. O fundo listado tem um preço ao vivo, online, você consegue ver histórico, ter gráficos a respeito disso. O não listado, você não tem acesso claro e transparente aos preços históricos e às últimas negociações. No listado, você consegue jogar uma ordem de venda ou de compra e diversos investidores encontrarem essa ordem para tentarem negociar com você. Enquanto o não listado é uma negociação no balcão, ou seja, você precisa fazer uma negociação um para um com a contraparte que vai comprar ou vender de você. E se você ficou com mais alguma dúvida a respeito desses dois investimentos, deixa aqui nos comentários qual a sua dúvida que eu vou responder. Não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal para aprender mais sobre o mercado de investimentos.